Hello, guys! Você que é aluno do 7º ano e vai ter a última prova de inglês do terceiro trimestre no dia 27 de novembro, a pedidos eu organizei os critérios de uma forma bem simples, bem clara e que pode vir a lhe ajudar bastante aí, principalmente se você estiver precisando de nota. Eu vou ter que ler aqui porque na realidade são alguns dados, na realidade não é uma prova explicativa como poderia ser, mas sim a organização dos critérios por páginas e conteúdos, essas coisas assim. Logicamente que se você tiver alguma dúvida em um dos itens com relação a principalmente a gramática, porque vocabulário você pode estudar por você mesmo. Você não precisa de um professor para estudar o vocabulário. Mas se você tiver dúvida com relação a parte da gramática, que é bem cobrada e vai cair aí o presente progressivo usado para futuro, vai cair os comparativos, os superlativos. Se porventura você tiver alguma dúvida com relação a esses pontos gramaticais, é só você chamar no private que eu vou tentar fazer uma aula aí, talvez que possa lhe ajudar também. Vamos lá então? So let's go! Primeiramente, o que você deve saber para essa prova do dia 27 de novembro? Você deve saber, logicamente, quais são as unidades que vão cair nesta prova. E quais são elas? É a unidade 6, a unidade 7 e a unidade 8, que é a última unidade do seu livro. Eu vou ter que ler, porque na realidade aqui tem na minha organização bastante números de critérios, os números das páginas e também vou disponibilizar para você aí embaixo. Então, se você gostar, no final dê um like. Se você tiver alguma dificuldade em compreender, manda aí uma mensagem no private que eu tento fazer um vídeo explicativo, principalmente com relação aos itens gramaticais. Vamos lá! O critério 48 do seu livrinho de critérios diz o seguinte: expressar compreensão do vocabulário adequado aos temas trabalhados ou empregá-los. O que esse critério está propriamente falando? Ele está falando que você vai ter que saber os 3 vocabulários, ou seja, o vocabulário primeiro da unidade 6, que está lá na página 62 do seu Student Book, que compreende os meios de transporte, que no caso, transportation. Depois, o segundo vocabulário, que é o Geography, que está lá no seu Student Book, lá na página 74. E, por fim, o terceiro vocabulário, que está na página 82, que trata exatamente sobre Feelings and Emotions, já na unidade 8. Então, nós temos aí vocabulário da unidade 6, da unidade 7 e da unidade 8. Você deve prestar atenção, principalmente à escrita desse vocabulário, porque você vai ser cobrado com certeza. Ficou assim: Transportation, Geography, Feelings and Emotions. Você pode dar um pause no vídeo, voltar, anotar bonitinho se quiser, qualquer dúvida você me pergunta. E o próximo critério é o 65, do seu livrinho aí de critérios, é o 65, que fala sobre descrever paisagens naturais. Está também lá no seu Student Book 74, que está relacionado a Geography. Já o critério 66 diz o seguinte: empregar adjetivos para descrever emoções e sentimentos. Esses adjetivos aqui faz parte da sua lista de vocabulário, então ele se repete na realidade, certo? Está na página 82 do seu Student Book. O critério 68, nomear meios de transporte, ou seja, transportation.
nós vimos lá em cima no critério 48, lá na página 62 do seu Student Book. Você vai ter lá todo o vocabulário com relação a esse critério, certo? E depois nós temos o 69. O critério 69 diz empregar apropriadamente a estrutura how long, para pergunta na realidade, né? How long plus take em perguntas e respostas. Este critério eu julgo ele um pouquinho assim capcioso, você deve prestar um pouquinho de atenção nele. Você vai encontrá-lo na página 65 do seu Student Book. Como você pode observar, esses critérios, eles estão a todo momento indo e voltando no seu livro. Ora vai para a página 82, ora vai para 65, vai para 77, então ele transita aí entre a unidade 6, 7 e 8. O critério 71 diz indicar e ou empregar as expressões de tempo que se referem ao futuro. Essas expressões, elas estão numa caixinha, num box, lá na página 63 do seu Student Book. Dê uma olhada, você vai precisar saber exatamente desses ícones aí que indicam o futuro, né? São expressões de tempo que se referem ao futuro. Já no 85, o critério diz o seguinte: demonstrar compreensão acerca de planos futuros ou descrevê-los empregando o presente progressivo dos verbos nas diferentes formas. Gente, aqui é o presente progressivo. Presente progressivo, você deve se ater a ele. Ele é formado pelo verbo to be, de acordo com o sujeito, mas o verbo principal com o ing para indicar uma ação futura. Você deve se lembrar que o verbo to be deve ser conjugado, de acordo com o sujeito. Qual é a dificuldade dos alunos que eu percebia e continuo percebendo na realidade? É que quando se trata do verbo to be, principalmente no enunciado, o aluno faz um pouquinho de confusão. Ele coloca o verbo to be para todas as pessoas, ele esquece que precisa ser conjugado. Você tem que lembrar que quando é I, vai ser am. Quando for you, are. Inclusive, com os alunos, eu até cantava a musiquinha lá para poder ajudá-los, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Lembre-se dessa musiquinha, por favor, vai lhe ajudar bastante. E após o verbo to be, de acordo com o sujeito, logicamente que você vai usar o verbo principal com ing. Só que você tem que se ater às situações aí com os verbos com ing. Se terminar em vogal, você tira a vogal e coloca ing. Se o verbo na realidade for monossilábico, pequeno, e terminar em consoante, vogal, consoante, que é aquele CVC que nós fazemos da direita para a esquerda. Você vai dobrar a consoante e colocar ing. É o caso do stop. Stopping, você vai ter que dobrar a letra P porque o próprio verbo termina em consoante, vogal, consoante. Na realidade, ele é monossilábico, certo? E vamos lá. Mais uma situação aí do presente progressivo para ações futuras. Ele vem marcando tempo. O que é marcando tempo? É marcando na realidade o dia, o horário. É como se fosse, eu costumo dizer, para facilitar, que ele está convencionado a uma agenda. É como se fosse a sua agenda em que você fosse organizar suas atividades futuras por dia e horário. Então você tem que observar aí que provavelmente vai vir ou um dia da semana, ou um período do dia, mais um horário, certo? Porque são ações futuras. Só então, recapitulando, esse critério de vocês,
que na realidade é o 85, que é o presente progressivo, ele é formado pelo verbo to be, de acordo com o sujeito, mais o verbo principal com o ing e continua a sentença, logicamente. Vem uma marcação de tempo para indicar que a situação vai ocorrer em um determinado tempo e horário no futuro. Fechou? O próximo critério eu não sei se eu falei, mas voltando aí, esse critério do presente progressivo, ele se encontra lá na unidade 6, na página 63 do Student Book. O próximo critério é o 91. E lá no 91, ele diz reconhecer ou empregar os graus comparativos de superioridade, inferioridade, igualdade dos adjetivos regulares e irregulares. O que eu, enquanto professora, observava? Que até mesmo aqueles alunos que faziam aula fora, inglês fora, acabavam aí se atropelando um pouquinho, se equivocando, digamos assim. Vocês precisam observar os adjetivos irregulares. Ai, como dói! Dei uma olhada, tem uma listinha lá no seu livro, deixa eu ver a página, está na unidade 7, lá no Student Book, 75 e 77. Cuidado, por favor, tem aí umas exceções que você precisa observar. E você, na sua prova, será testado muito provavelmente pelas exceções, para ver se você está atento, certo? O último critério, então, é o 92. Reconhecer e ou empregar o grau superlativo dos adjetivos regulares e irregulares. É isso mesmo. Os adjetivos regulares e os irregulares. Esse critério já está lá no final do seu livro, na unidade 8, na página 83, 85, mas por favor, deem uma olhadinha com carinho, demanda atenção, você precisa realmente parar um pouquinho e estudar. Bom, eu julgo importante em tudo isso o quê? Você observar aquelas páginas de revisão, está escrito assim, ó, SB Review, Student Book Revisão, que é review. Você vai encontrar todo esse resumo para sua prova lá nessas páginas de revisão, que é a Review C, na página 68, principalmente o exercício 6 e o 7, e também a Review D, revisão D, que está na página 88, já no último capítulo do seu livro. Depois que você revisar bem esses critérios, procure fazer essas páginas de revisão, que é a Review C e a Review D. Eu diria que ela é quase assim um protótipo da sua prova. Se você conseguir fazer, prestando atenção, tentando tirar as suas dúvidas, você vai super bem na sua prova. Bom, eu vou disponibilizar, como eu falei anteriormente, todo esse esquema aí para você. Dê uma olhada, veja se consegue te ajudar um pouquinho. E se eu também conseguir te ajudar, dê um like aí abaixo, curta o vídeo. Se você tiver dúvida, mande aí um inbox que eu acabo de repente tirando também a sua dúvida através de um vídeo, certo? E é isso aí, galera, ok? Bye bye, see you soon!